Amém. Amém, amados. Vamos continuar. Espero que as pessoas estejam voltando aí, né? Isso. Aleluia. Glória, o povo está aí, glória a Deus. É, maravilha. Amém, amém. O povo está sedento, apóstolo. É, dá para perceber. Amém, glória a Deus. Glória a Nós Deus. estamos aguardando, amados. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém, glória a Deus. Entraram, né? Amém. Nós, apóstolo, apareceu 100 e poucas pessoas, viu? Que já. Amém. Deus está abençoando o trabalho. Deus está falando. Fica gravado aí, que depois vem muita gente. Nós temos lives aqui diariamente, 11 horas, né? Isso, aí, pastor. Vem muita gente para assistir depois. A gente deixa gravado lá no IGTV. É muita gente que vem depois, né? Isso. Já quero Amém. convidar quem está entrando aí. Nós temos aí ministrações todos os dias, aí às 11 horas. De domingo a domingo, né? Hoje falamos aí um assunto muito importante. Amanhã nós vamos continuar. Estamos falando de Jesus como fundamento. Glória a Deus. Amém. Ó, nós já temos, eu acho que já os irmãos, já temos com 28. Já. Não, dá para continuar, sim. Sim. Amém. Isso aí é o povo da IBRJ, é da Igreja Batista Renovada do Rio de Janeiro, pastor Cristiano, é um abençoado. É em que região aí do Rio? Não, ele é do Meia, ele é daqui do Rio de Janeiro. Sim. Zona Norte, pastor Cristiano, é um amigo, um pastor que nós temos assim, trabalhado e ajudado também ali na igreja dele. Zezinha, Valéria, olha, quanta gente abençoada. Amém, amados. Glória a Deus. Zezinha, pela sua vida, pastora. Ó, Rio Grande do Norte, aqui, olha, Rio Grande do Norte. Opa! Ó, pastor Cristiano. Amém, pastor Cristiano. Obrigado pela sua força. Raquel Marcelino, é sua isso. Irmã, né? Foi tremendamente abençoada aqui no nosso seminário, né? Batista Renovo é a minha igreja. Aí também entrou o povo abençoado de lá. Glória a Deus. Ó, a Igreja Batista Renovo também. Minha igreja, pastor. Amém. Glória a Deus. Ana Georgina, da igreja também conhecida. Ó, que vamos fazer... Ó, ele falou, vamos fazer esse lá em... Tá querendo o pastor... O pastor, bota aí de novo. Pastor Lidian, lá da Recife, um grande abraço para vocês. Amamos Recife. Amém. Saquarema. Olha que bênção. Está na hora de ter um seminário aí, né, Margarete? Na região aí, uma estratégica. Vamos. Ensinar esse povo sacudir e ganhar a região aí para Jesus. Amém. O pastor Cristiano falou que quer levar esse seminário lá para Araruama. Depois eu vou conversar com ele. Isso. O pastor Cristiano, eu vou conversar com ele. Ele aí, o pastor Araruama, lá. Pastor Cristiano. Eu vi aqui, Não, vamos, com muita alegria. Amém. Glória a Deus. Rio de Janeiro. Amém. Então, vamos continuar. Ó, já temos 40 pessoas. Então, eu quero ver aqui, Margarete, alguns detalhes muito importantes em Atos 19. Porque Sim. Paulo ele chega para ministrar em Éfeso e ele entra verdadeiramente nos 3 níveis de guerra aqui. Como era a cidade de Éfeso? Eu sempre costumo dizer que Éfeso era como um laboratório de Satanás. Porque tudo de ruim tinha ali dentro de Éfeso. Tinha lá a adoração a Diana, os fabricantes de nichos para Diana. Na cidade tinha muita magia negra. Sim. Tinha ali exorcistas ambulantes que faziam certo tipo de trabalho de expulsão de demônios, mas não pelo nome de Jesus. Foi esse cenário que Paulo encontrou quando foi evangelizar a cidade. E você percebe que ele foi entrando paulatinamente em níveis de guerra. E o primeiro nível que ele se envolveu foi o nível de solo.
curando e libertando pessoas. Aqui no verso 11 e 12, eu quero que as pessoas abram a Bíblia aí, vamos ver com a palavra de Deus aberta, em Atos 19. Ele vai, então, pregar o evangelho em Éfeso, né? E verso 11 e 12 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Havia curas, sinais, milagres. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos. E as doenças os deixavam. E saíam deles os espíritos malignos. Saíam das pessoas. Então ele está fazendo um trabalho aqui de evangelismo, pregando o evangelho, libertando pessoas. Isso é muito comum, Margarete, num trabalho, por exemplo, de evangelismo. Por exemplo, eu já participei em cruzada, por exemplo, pelo menos por 2 vezes, com o Carlos Anacondia. Isso acontece muito. No falecido Rei de Bonque, né, o senhor recolheu ele ano passado, mas nos trabalhos de evangelismo que ele fazia, isso acontecia muito. Mas é um trabalho inicial. E Paulo, então, estava curando enfermos, as suas vestes, né, estavam tão impregnadas do poder da glória de Deus que chegava a curar pessoas. Era um nível de guerra que eles estavam envolvidos. Mas veja que Paulo não parou aí. Ele deu passos além. Porque, de repente, ele é levado para o nível mais alto de guerra. E ele começa a batalhar contra as forças malignas que estavam por detrás de toda a arte mágica que estava na cidade. Esse era um ponto forte em termos de ocultismo. E ele entrou agora para o segundo nível de guerra. Começou a guerrear contra o ocultismo. E qual foi o resultado? Muitas pessoas ligadas às artes mágicas, o que começou a acontecer? Eles começaram a se converter. E o verso 19 diz que muitos desses convertidos agora, verso 18 e 19, eles vinham revelando seus feitos, confessando o nome de Jesus publicamente na praça. E não somente confessavam, o verso 19 diz que eles traziam seus livros de magia negra e queimavam, se desfazendo totalmente do envolvimento que tinha. Eu já vi vídeos, por exemplo, do Rei de Bon, que ele pegou na África, onde tribos inteirinhas se converteram e os feiticeiros faziam seus feitiços para queimar em grandes tambores. Agora, isso está acontecendo aqui também. Diz aqui, muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos e calcularam o valor deles e acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Foi feito um levantamento, em termos de estimativa, essas 50.000 moedas de prata equivale a 4 milhões de dólares. Meu Deus. Era o preço exatamente daqueles livros. Não e aqui diz que eles foram em praça pública e queimaram isso. O texto está em Atos 19, verso 18 e 19. Já é o resultado da guerra. Ele guerreou contra o ocultismo e ganhou quem? Os adeptos lá das artes mágicas. É o capítulo de Não ficou no primeiro nível somente. Verdade. Foi algo muito extraordinário. Mas também Paulo ele não parou no segundo nível. Ele foi mais além. Paulo sabia que tinha um principado que era adorado ali. Quem era adorado na região? A rainha dos céus. Diana. A grande Diana dos Efésios. Que não somente Éfeso, mas toda a Ásia Menor adorava. Agora veja que Paulo teve muita sabedoria. Glória a Deus. Ele já não foi imediatamente confrontar a Diana. Porque ele sabia que isso ia provocar uma revolução na própria cidade. E havia um camarada na cidade que ele fabricava, então, estatuetas de Diana, um homem chamado Demétrio. Ele fabricava nichos nas casas para as pessoas colocar a imagem de Diana, e ele ganhava muito dinheiro com isso. E Paulo, de repente, ele sabe que chega o momento
em que ele tinha que guerrear contra esse principado. Ele guerreia contra Diana. Isso trouxe uma revolução tão terrível que Demétrio, ele reuniu o povo da cidade, foi lá para dentro do anfiteatro, e a Bíblia diz que eles ficaram ali por 2 horas gritando: ah, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Foi uma grande guerra ali. Sim, meu Deus. Porém, os céus ficaram abertos, porque depois que os poderes de Diana foram quebrados, em 2 anos e meio, toda a Ásia Menor foi evangelizada. Verdade, levantou-se uma igreja tão poderosa na cidade de Éfeso, que você vai ver, por exemplo, quando ele escreve a Éfeso lá, a carta de Paulo aos Efésios, Paulo elogiou aquela igreja, tinha 5 ministérios, cresceram na revelação do mistério de Deus Cristo. Diz que eles estavam fundamentados sobre apóstolos e profetas. Eles entendiam a supremacia do poder de Deus, que foi operado em Cristo, estava na igreja. Foi uma igreja que começou pujante. É verdade. Margarete, e por quantos anos Éfeso foi, na verdade, a base, o centro de todo o cristianismo? Amém. Porque a igreja forte se levantou ali. Amém. Muitos anos depois mudaram, Amém. então, lá para o Vaticano, em um dos concílios da Igreja Católica, mas tudo começou ali. Foi Amém. a base do cristianismo. Agora, por quê? Porque os poderes de Diana foram quebrados. Glória a Deus. 2 anos e meio evangelizou toda a Ásia Menor. Sim, sim. E é isso que as cidades estão precisando. Eu conheço um homem chamado Edgar Silvoso. Ele faz parte da nossa rede também de guerra espiritual. Esse irmão, ele dirige um ministério chamado Evangelismo de Colheita. Amém. Ele nasceu na Argentina, né, mas mora nos Estados Unidos. Ele tem vindo muito aqui ao Brasil. Ele é um mentor espiritual atualmente do Theo Hayashi. Então, tudo que ele tem, a visão, está passando tudo para o Theo Hayashi. Amém. Eu estive com esse homem aí 20 e poucos anos atrás, tivemos algumas vezes quando ele estava ministrando. E esse irmão teve uma experiência muito tremenda, porque ele, morando nos Estados Unidos, o evangelismo de colheita, né, ali dentro dos Estados Unidos, ele sentiu o desejo de colocar um escritório da sua missão lá em São Nicolas, na Argentina, no lugar que ele nasceu. Não, eu preciso ter uma filial do evangelismo de colheita, né, na minha cidade. Agora, veja, quando ele estabeleceu lá em São Nicolas, ele, então, estabeleceu um raio de 200 quilômetros. E nesses 200 e poucos quilômetros, se não me engano, 80 e poucas cidades. Nenhuma delas tinha uma igreja evangélica. E aquilo chamou atenção. Quantas cidades povoadas sem nenhuma igreja evangélica, naquele raio de 200 quilômetros. Por que está vendo? Um bom intercessor, Margarete, um guerreiro estratégico, quando ele vê uma situação dessa, vem 3 perguntas no coração dele de imediato. Sim. Primeira pergunta, o que há de errado? O que há de errado? Está bem. Segunda pergunta, por que ficou assim? Sim. Há fatores, há situações que ocorreram que levou a situação a ficar daquela maneira. Então ele pergunta, por que ficou assim? Terceiro lugar, o que eu posso fazer como guerreiro para mudar essa natureza? Aí ele vai orar e vai buscar a direção de Deus. E essas 3 perguntas estavam no coração do Edgar Silvoso. Sim. Ele, com o passar do tempo, já descobriu o que estava vendo. Naquela região havia uma potestade demoníaca atuando, porque morou ali um grande feiticeiro, um homem chamado Meregildo. E o que Meregildo fez? Consagrou a Satanás toda aquela região, todas aquelas cidades, todos aqueles povoados. E a força maligna era tão intensa que nenhuma igreja evangélica foi estabelecida ali. Agora, esse homem morreu.
e passou todo o poder satânico que ele tinha, passou para 12 discípulos dele. E toda aquela feitiçaria existia, esses 12 discípulos comandavam ali espiritualmente. Aí o que ele fez? Começou a orar. Deus falou com ele, busque mais pastores, mais intercessores. E gastaram um tempo muito grande orando, intercedendo. Ele não foi atacar de imediato. Sim. Até que chegou o momento X. Que eles tinham que, na verdade, desferir aquele golpe mortal contra as forças malignas. E isso aconteceu. Num determinado dia, guerrearam para desalojar aquele principado. Sim. Os poderes que estavam daqueles 12 discípulos, aquele poder demoníaco foi quebrado. Aí começou a surgir igrejas em todos aqueles lugares. Em Amém. 2 anos, em simplesmente 2 anos, já tinha mais de 40 e poucas igrejas em 40 e poucas cidades diferentes. Foi uma transformação total. Isso é algo muito poderoso. O que a intercessão estratégica ela pode fazer. Amém. Deus tem concedido a mim, Margareta, alguns privilégios. Eu sempre digo que são alguns mimos. A gente tem ido fazer guerra espiritual estratégica em muitas nações e dá um resultado tremendo. Certa vez nós fomos ao Japão e o Senhor colocou no meu coração que eu deveria de ungir 2 cidades. E ungir toda a divisa daquelas 2 cidades. E nós fizemos isso. No ano seguinte, é algo que geralmente não acontece no Japão, essas 2 cidades elas se uniram e ficou uma só. E a outra cidade passou a ter o nome da cidade onde tinha uma igreja onde nós damos cobertura. Agora, isso foi depois daquele ato. Em muitos lugares, nós temos ido aí a 30 e poucas nações, Margareta. Em muitos lugares que nós vamos, nós sentimos que nem é para pregar numa conferência, nem é para ministrar, porque, não, claro, a gente vai e prega tudo, mas aquilo que nós vamos fazer em termos de guerra estratégica é mais importante que a pregação que nós vamos levar no local. E aí a gente começa a ver os resultados que vêm logo em seguida. É algo maravilhoso. Existe uma série de fitas aí, que é de DVDs, né? Que é distribuído lá pela Universidade da Família. Não sei se você já viu aquela série chamada Transformações. Sim, sim. Por exemplo, o primeiro lá que fala de 5 cidades em 4 continentes. Então, aquele irmão lá, o Mariano Riscache, eu tive o privilégio de traduzir ele numa conferência. E aí conversei bastante com ele e com a esposa dele, com a Micaela. Esse irmão tem um ministério tão tremendo de ressurreição de mortos, né? Não é aquela pessoa que morreu no hospital, ele vai ora e a pessoa fica ressurreta, não. É pessoas que já estão sendo colocadas na cova. E o Senhor dá uma direção. Esse aí eu vou ressuscitar. Pede para levantar aí a tampa do caixão, libera uma palavra, eu vou ressuscitar. E tem ressuscitado muitas pessoas. E ele foi ministrar numa conferência de transformação de comunidade. Eu fui chamado para ser o tradutor dele. Esse irmão, ele tem tido uma experiência tão tremenda, ele mudou uma comunidade. Almolonga era um lugar onde só havia alcoolismo, agressão física. Nessa cidade tinha 4 igrejas evangélicas pequenininhas, não passava de 20 membros cada uma, um pastor contra o outro, porque um principado demoníaco chamado Machimon dominava aquela região ali. E aí aconteceu algo muito interessante com esse pastor Mariano Riscache. Um dia, chegou lá na sua casa uma ovelha dele. E essa ovelha disse assim, olha, o meu marido é muito violento, ele é terrível, ele é um alcoólatra, porque uma das coisas mais terríveis em Almolonga era o alcoolismo. 7, 8 horas da manhã, você já via pessoas caídas na cidade bêbadas, em muitos bares na cidade. E essa irmã chegou para ele e disse, olha, e ele é muito endemoniado. Só que esse pastor não tinha tido experiência ainda com expulsão de demônios. Aí ele disse assim, você poderia ir lá na minha casa e orar pelo meu marido? Eu disse, não, eu não vou. Eu nunca tive aí confronto com demônios.
E ele ficou um pouquinho amedrontado. Eu não vou. Eu disse, não, mas vá agora, que ele está dormindo. Aproveita agora, vai lá e expulsa o demônio dele enquanto está dormindo. E ele foi. Quando chegou na casa, foi confrontar o demônio, aquele homem acordou. E um demônio violento se manifestou, disse assim, eu sou o Mashimon, e eu domino essa cidade. O Mashimon era um ídolo adorado na cidade, tinha uma imagem dele lá, de madeira, tinha sacerdote, tinha um templo para ele, e as pessoas de fora iam fazer pedido para ele, podiam pagar os pedidos. Teve um dos presidentes da Guatemala, um general, ele foi até essa cidade, fez um pedido para essa imagem de Mashimon para que fosse presidente. E ele foi eleito. Então isso cresceu muito a credibilidade de Mashimon. Então as pessoas iam lá para fazer pedido e depois iam pagar os votos. E ele dominava espiritualmente a cidade. Aí tanta violência, tanto alcoolismo, uma cidade pobre, muita fome. Só sei que esse pastor veio uma ousadia no coração dele, no seu espírito. Ele confrontou aquele demônio. E aquele homem se converteu. Nos próximos dias começou a aparecer outros endemoniados na igreja. E é interessante, aqueles pastores, eles não se davam, então eles eram divididos. 4 pastores na cidade com igrejas pequenininhas e eles não tinham comunhão com o outro. Só que nas outras 2 igrejas também começaram a cair pessoas endemoniadas. E os pastores não sabiam o que fazer com isso. Então decidiram os 4. Vamos começar a reunir para a gente estudar um pouquinho sobre demonologia, porque a Bíblia diz sobre demônios e expulsão de demônios. E começaram então a se reunir para isso. Aí sentiram o desejo de começar a orar pela cidade. Não, precisamos orar. Sim. Fizeram um pacto, aliança entre eles, os 4. Começaram a orar. Gente, começou tanta gente nas igrejas, começaram a visitar, chegavam lá, quebravam a cadeia de alcoolismo, se convertiam a Jesus. Aquelas igrejas começaram a crescer. A igreja católica começou a perder adeptos. E o pessoal de Mashimon disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não acontece mais milagre, não acontece mais sinais. Mashimon não tem nenhum poder aqui mais. Vamos embora dessa cidade. Eles destruíram o templo de Mashimon e foram embora de Almolonga. Amém, Jesus. O Senhor começou a visitar aquele local. Margarete, todas as prisões que tinha ali, todas as cadeias fecharam. Aleluia. Cheio de presos, que não tinha lugar para botar os presos, tinham que mandar para as outras cidades. À medida que foi acabando o alcoolismo, sumiu a violência e as cadeias deixaram de existir. Aquela maior virou um museu, que eles chamam de lugar da honra. E aí aconteceu o seguinte, aquela terra estéril, que não produzia alimento, era uma cidade onde tinha fome. Aquela terra ficou tão fértil, porque a Bíblia diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos maus caminhos, eu virei e sararei a terra. E se sarar a terra é algo palpável, é um efeito ecológico. E Deus sarou a terra de Almolonga. Começou a produzir tanto alimento. Eu carregava aí na minha Bíblia uma foto dos produtos. Eu fui numa igreja, se não me engano, aí no Rio de Janeiro mesmo. Me tiraram aquela foto aqui da Bíblia e não me devolveram. Eu perdi. Mas era uma foto, aparecia uma cenoura do tamanho do braço de um homem. Beterraba com 2 quilos. Uma terra tão fértil que os alimentos dessa cidade de Almolonga começou a abastecer todinho El Salvador, boa parte da Guatemala e todo o sul do México. Aquelas pessoas começaram a prosperar tanto, que aqueles colonos iam nas concessionárias para comprar caminhões. Sim. E chegava lá o funcionário da concessionária perguntar, você quer fazer um financiamento? Você quer um empréstimo bancário para pagar esse caminhão? Não, eu quero pagar à vista.
e começaram a colocar sacos de dinheiro no balcão. 98% da cidade, cristãos. Aí levavam um caminhão lá para a igreja, recebia oração, era ungido e já colocava um decalque. Almolonga do Senhor Jesus. E se você entra dentro da Almolonga, as lojas, açougue, as mercearias, tudo com nome bíblico. Relojoaria Nova Jerusalém. Carniceria com nome bíblico. Né? Padaria Hermon. Tudo com nome bíblico. Os céus abertos ali naquela região. Hoje é conhecido como berço verde das Américas. Agora, o papel da intercessão daqueles pastores daquelas 4 igrejas. Na igreja desse irmão tem intercessão o dia inteiro. Não botou em medo, amada. Amém. Apóstolo, já fizeram várias perguntas aí já, mas aqui a pastora Zezinha está dizendo assim, que o Rio de Janeiro está precisando, eu acredito que o Brasil, né, está precisando desse mover, né? E o que precisamos fazer como igreja brasileira para nós, principalmente nesse momento, né? Aqui, a Cláudia, o Rio de Janeiro precisa dessa unção, desse mover. O pessoal está falando aqui. Já mandaram outras perguntas que eu não li, mas eu queria assim que o pastor, nós, por exemplo, nós brasileiros, né, nós, Igreja de Jesus, aqui no Brasil, os irmãos que estão aí ouvindo, de Pernambuco, vários estados, e aqui os pastores que estão presentes aqui conosco nessa tarde, ouvindo essa live, aprendendo, né, se fortalecendo no Senhor. O que nós precisamos, apóstolo, nesse momento, como igreja? Porque... Veja só, essa semana eu recebi aí uma mensagem de uma irmã aí no Rio, muito preocupada com a situação que está acontecendo. E ela buscando conselho, o que deveria ser feito. Veja, a unidade de pastores dentro da cidade é uma chave dentro de um processo de conquista. Pastor identificando os intercessores estratégicos e trabalhando juntos. A unidade é fundamental. Acontece, Margarida, que muitas vezes a igreja ela está completamente dividida. Cada pastor quer trabalhar no seu reino. Cada pastor está preocupado mais com a sua agenda própria. E é tempo de abrir mão de uma agenda pequena para uma agenda maior. Qual agenda maior? A agenda da cidade. O interesse da cidade. São os pastores que têm a chave da cidade. Amém, Jesus. A autoridade dos pastores é muito maior que a autoridade civil de um prefeito. Por quê? Porque um prefeito, os vereadores, os secretários municipais, eles movem numa esfera natural, numa esfera civil. Porém, os pastores, eles movem numa esfera espiritual. E primeiro é o espiritual, depois o civil, depois o natural. Enquanto não houver, na verdade, uma unidade, a necessidade de caminharem juntos, a disposição de honrar uns aos outros, como aconteceu com a Almolonga. Os 4 se uniram, começaram a orar, então começaram a honrar um ao outro. Gente, quando o avivamento vem para uma cidade, as igrejas vão crescer tanto, não vão ficar disputando ovelhas. Não vai ficar um pastor brigando com o outro, não. É o reino de Deus tomando lugar dentro da cidade. Então, é verdade. No Rio de Janeiro tem que haver unidade de pastores, principalmente os ministérios apostólicos. A gente conhece muito apóstolo do Rio. Eles tinham que juntar, trazer os pastores junto com eles. Oração, arrependimento, intercessão, atos de guerra, atos proféticos. Atos de conquista. Isso é muito importante. Alguém está perguntando o nome do pastor lá de Almolonga. É Mariano Riscache. Mariano e Micaela Riscache. Pessoas simples, mas ele já viajou em mais de 300 nações aí, falando sobre transformação. E ali foi algo muito prático.
E há muitos lugares na África, nós conhecemos lugares que foram totalmente transformados. E a unidade foi a chave para essa conquista. A intercessão estratégica. O envolvimento dos pastores com os intercessores estratégicos. Isso é fundamental. Eu vejo que isso precisa acontecer muito forte aí no Rio e em São Paulo. Por exemplo, a questão do coronavírus agora, os 2 estados que estão mais afetados são esses 2. E você vê que não há unidade. Muitas vezes você percebe tanta divisão em meio à igreja. É fundamental, amados, a unidade. E os pastores, eles têm a chave da cidade. Aleluia. Senhor, agora que eu vou falar que é muito forte. E eu quero, você tem pastor aqui, eu desejo que isso toque profundamente o teu coração. Você sabia que naquele grande dia, o Senhor não vai cobrar de você como você pastoreou a tua igreja? Ele vai cobrar de você como você pastoreou a tua cidade. Oh, Jesus. Margarete, eu não sou pastor de uma igreja. Eu e meu filho não somos os pastores aqui da Igreja Apostólica Rei das Nações em Curitiba, não. O Senhor nos levantou para pastorear uma cidade. Meu Deus. As ovelhas, as pessoas da cidade pertencem àquele domínio pastoral. Ele foi levantado para pastorear a cidade. O empresário mais rico da cidade, dono de empresas, o pastor tem que entender que ele é pastor sobre aquele empresário. Amém. O mendigo que está dormindo lá debaixo da ponte, que não tem o que comer, esses pastores foram levantados como pastores daquele cidade que está lá. Somos chamados para pastorear uma cidade. Apóstolo. A Bíblia nos dá toda uma teologia de cidade com mais de 200 referências acerca da nossa responsabilidade para com a cidade. Agora eu pergunto, o que estamos fazendo com as nossas cidades? É verdade. Fizeram uma pergunta aí, foi a Deise que fez uma pergunta, a irmã Deise, uma abençoada amiga nossa, irmã em Cristo Jesus. E os outros atos proféticos que fizeram no passado, aqui no Rio de Janeiro? Todos os movimentos que já houve no passado, de atos proféticos, de intercessão pelo Rio de Janeiro. É isso que ela está fazendo uma pergunta. Se isso não teve peso, se isso se não foi relevante para o Rio de Janeiro? Todos eles tiveram valor. E tem que continuar os atos. Agora, o que muitas vezes anula o valor, o efeito de um ato profético? A atitude orgulhosa, o pecado da igreja. Eu vou dar 3 exemplos aqui, bem claro, eu creio que vai responder a pergunta dessa irmã. Veja, na Argentina houve um avivamento tão grande. As igrejas, quando entraram para a visão de guerra espiritual, igrejas que tinham, 250 pessoas, pularam para 4 mil, 5 mil. A igreja, por exemplo, de Victor Lorenzo, né? Uma igreja lá do Sérgio Scataglini, em La Plata. Igrejas que cresceram assim de maneira exponencial. A Igreja Maravilhas de Jesus, de Héctor Jimenez. E eu tive a oportunidade, após uma conferência, nós estávamos ali, talvez aí uns 700 mil pessoas, mais ou menos, ajoelhado numa praça, a praça principal da cidade, pedindo perdão pelos pecados da cidade. Foi a primeira marcha para Jesus na Argentina. E toda a mídia, helicóptero ali, cobrindo. Foi algo tão poderoso. Daí veio o avivamento nas igrejas, né? Coisas poderosas sendo levantadas. Mas num determinado momento, a própria igreja, algumas igrejas do país se encheram de orgulho por causa disso. E aí começou a decadência. Veio a crise econômica, você vê hoje a Argentina destruída, aquele avivamento que ela estava experimentando foi embora, esvaiu-se, a unção foi embora, e hoje a Argentina, eles estão perdidos economicamente. É panelaço daqui, panelaço de lá.
Agora, e os atos proféticos que foram feitos? Tiveram valor? Sim, e muito. Tanto é que tem os resultados. Mas a atitude, muitas vezes, da igreja, a atitude dos pastores, faz com que o avivamento não permaneça. A Bíblia coloca diante de nós, Margarete, um princípio muito importante, lá no livro de Salmos, quando fala acerca de poderes e principados e potestades que são amarrados em uma cidade, e a igreja, os santos, não dão o devido valor e não corresponde com aquilo que eles tinham que fazer. O Salmo 2, ele coloca um princípio muito importante que vai também responder essa irmã. Diz assim, ó: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos em nós as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. Agora, verso 2 fala acerca dos reis da terra que se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Esses reis da terra, aqui, esses príncipes que conspiram contra o Senhor, não está falando de pessoas. São entidades malignas, de grande escalão, de grande autoridade, dentro da hierarquia satânica. São principados e potestades. Aí o que eles dizem? Diz que eles riem do Senhor e diz: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós suas cordas. Ou seja, o que esses principados e essas potestades, então, o que eles querem fazer? Romper as cadeias e as cordas que foram lançadas sobre eles através de quem? Através da igreja, através da intercessão. Enquanto não há uma manutenção em humildade, santidade, né, por parte do povo de Deus, essas mesmas cordas que foram lançadas sobre esses principados, sobre essas potestades, as correntes com as quais eles foram amarrados, através da intercessão, por ter uma área de legalidade no meio do povo, que não manteve a santidade, não manteve a humildade, de repente, eles confabulam e estão assim: peraí, vamos romper com essas cordas, com essas correntes. Meu Deus! E aí volta a acontecer tudo o que estava acontecendo. Quer ver um exemplo? Na minha cidade, Curitiba. Isso há cerca aí de quase 30 anos atrás. Começamos a experimentar um tempo maravilhoso de unidade. Igrejas crescendo, quase todas as igrejas crescendo. Nós tínhamos todo mês uma reunião para celebrar, onde a gente reunia as igrejas. Era muita gente, milhares de pessoas adorando. Eu fui coordenador da Marcha para Jesus aqui por 10 anos, até o ano 2000. Na primeira marcha, um desafio, nós colocamos 30 e poucas mil pessoas na rua para marchar, foi algo tremendo. Nós tínhamos experiências tremendas. Quanta gente se convertendo dentro das igrejas. Muita oração. Sentimos que os céus de Curitiba estavam limpos. Principados amarrados. Não demorou muito tempo. Em meio a essa experiência tão boa que nós estávamos tendo, começou a acontecer uma série de divisão. Meu Deus! Começou a entrar a rebelião. Pastor que não conseguia caminhar com o seu líder, queria ser mais com ele, cheio de orgulho, se rebelou, foi embora da igreja, levou pessoas, começou a aparecer na cidade, o quê? Muitas igrejas fruto de divisão. Jesus. Aí foi feito, na época, um católico devoto terrível. Ele fez a comemoração para a Rainha dos Céus, foi na praça principal da cidade, ele levantou uma coluna, um obelisco,
E a Bíblia coloca de maneira tão clara lá no Velho Testamento: ai da cidade que levanta lá um poste ídolo, da sua cidade aquilo traz maldição. Ele fez isso. E no cume, no ápice daquele poste, colocou a imagem da padroeira da cidade, aqui que é a Senhora da Luz dos Pinhais, olhando para o palácio do governo, para o centro cívico. Não demorou nem um mês. Começou a vir tanto temporal aqui na cidade, porque uma da forma que o Senhor usa para punir, muitas vezes, quando o caminho de justiça são tomados, é através da natureza. Ou faz com que não haja chuva, seca, né, sequidão, ou vem temporais, abalos ecológicos, esse tipo de coisa. Então começou um período de tanta chuva, bairros de Curitiba inundando, ruas sendo destruídas como um juízo. Então o que aconteceu? Se cumpriu isso que está no Salmo 2. Quando começou a ver divisão, disputa de poder dentro das igrejas aqui, igrejas se dividindo, os principados e potestades que a gente havia amarrado. Carnaval já estava deixando de existir aqui, Margareta, e nem ia ter mais. A força maligna estava quebrada. Gente, e hoje, Curitiba, ela está terrível. Tanto crime, tanto roubo. Não se tem segurança aqui. E foi uma cidade considerada modelo no passado. Dito, verdade. Caminhava seguro. Hoje, eu moro na minha casa aqui, já tentaram 2 vezes aqui. Uma primeira vez, entraram com escopeta aqui. Eu tinha levado a doutora Neuza no aeroporto. Quando nós chegamos em casa, eu só fui saber no dia seguinte. O portão estava arrebentado e entraram aqui, talvez para sequestrar eu e minha esposa. Essas pessoas estão soltas por aí, então na minha casa eu tenho grade em todas as janelas, eu tenho cerca elétrica, eu tenho câmeras que monitoram minha casa, eu tenho uma empresa que monitora e faz guarda aqui rondando, e teve um tempo que eu tive que contratar um segurança para ficar aqui também. Meu Jesus! Então, os bandidos lá fora ficam soltos e a gente preso. Mas por quê? É um sinal muito negativo. As trevas são terríveis numa cidade. É verdade. O salmista diz o seguinte: quanto maior é o nível de trevas de uma cidade, maior será a violência também. Agora, isso é um papel da igreja. É porque a igreja falha, nós falhamos. Não falhamos. Tem verdade. Eu creio que está respondendo a pergunta da irmã aí, que ela falou, né? Fizeram tanto ato profético. Os atos proféticos trazem o seu efeito, mas depois a igreja não mantém, se enche de orgulho, quebra princípios de santidade. Apóstolo, nós já estamos caminhando para... Já estamos com 46 minutos, de novo. Sim. E eu quero, assim, pedir ao apóstolo, assim, nós já vamos caminhando para o final, e eu queria pedir ao apóstolo a respeito do que o apóstolo falou, eu anotei até aqui, sobre essa questão que o senhor até mandou para mim, sobre o PAN, sobre o demônio que está explorando esse momento da quarentena. Isso. O senhor mandou para mim. Eu queria que o senhor falasse, e depois disso, nós já vamos assim estar orando, né, para a gente poder encerrando, né? Mas que os irmãos recebam essa palavra, que eu creio que também sobre isso, o que está acontecendo, eu acho que vai ser, assim, muitos irmãos não estão sabendo, e esse entendimento, até para nós orarmos com sabedoria, com discernimento, sobre como é que fala? Essa exploração da quarentena que está acontecendo no nosso país. Então, nós percebemos, Margareta, que em meio a toda essa pandemia, há algumas coisas que nós temos que entender, né? Eu, em nenhum momento, eu atribuo que isso seja vindo de Satanás. É um tempo onde o Senhor está chamando a igreja a um arrependimento, né? Algumas coisas precisam ser restauradas. O sacerdócio do cristão, a questão de família,
O Senhor nos fez parar agora dentro das nossas casas. E está havendo aí um tempo tremendo de restauração familiar. Pessoas estão gastando tempo em adoração e oração dentro das suas casas. Eu vejo hoje pastores, nós tivemos aí, há um mês e pouco atrás, aquele Dia Nacional de Jejum, pastores que estavam até inimigos um do outro, agora estão juntos orando. Então, há algo maravilhoso que Deus está fazendo. Foi uma chamada do Senhor da nossa atenção. Mas eu percebo que existem demônios que estão explorando toda essa situação. Eu publiquei uma matéria, está lá no Facebook, quando começou essa pandemia, os demônios que nós tínhamos que estar arrependendo, né? E coloquei bases bíblicas. Então, tem diversos demônios que eles estão explorando essa situação. E um dos demônios que mais está explorando é o espírito de Pan. Quem era Pan? Aquele deus grego, adorar. Até hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso, né? Porque lá em Jerusalém, quando Jerusalém estava debaixo do domínio romano, aquela região ali de Cesareia de Filipe, nós fomos lá o ano passado, onde Jesus levou os discípulos ali, fez a pergunta, né? O que as pessoas diziam, quem ele era, e Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na verdade, ele foi ali para guerrear contra Pan, porque ali tinha um santuário de Pan. Aquela, quando diz as portas do inferno, na verdade era uma grande pedra, uma grande caverna, onde, pela porta, as pessoas eram jogadas lá dentro, sendo sacrificadas ao Pan. E na mitologia grega, o Pan, ele era uma entidade que provocava pavor, terror. Então, ele era tido como Deus também dos rebanhos, né? Então, geralmente, ele usava uma flautinha. Hoje, quem mexe com música conhece muito bem a flauta Pan, a flauta de Pan, que ele chama. Vem de Pan. Então, o que ele fazia? Com a sua flauta, ele tocava uma melodia, ele espantava, trazia pavor, pânico em meio às mulheres, porque ele era um sedutor, queria ter relação com as mulheres, elas se embanhavam para dentro das matas, amedrontadas. E é de Pan que vem a palavra pandemônio. Sim. Pandemia, pânico. E eles faziam isso com as ovelhas também. Vinham as ovelhas nos rebanhos, tocavam aquela música, eles ficavam todas apavoradas, amedrontadas. E eu vejo isso, Margareta, em nossos dias. Nós temos que levantar a oração, nós temos que guerrear contra esse demônio. O mesmo espírito maligno que estava atrás, o Deus Pan, é ele que está agindo hoje. Hoje, trazendo o quê? O pânico, uma histeria coletiva. Em nosso ministério, nós temos orado constantemente, nós temos mandado decretos, né? No início do ano, já de maneira muito profética, junto com a nossa revista, mandamos lá decretos para os irmãos fazer, todo mundo que recebe a nossa revista recebeu lá uma lista, 12 páginas de decreto para declarar, e nós temos incentivado as pessoas nas suas casas, com a família, façam aqueles decretos, são escrituras tiradas da Bíblia, né? Confrontando isso. Todo medo tem que sair fora. Há demônios de medo que têm vindo. Há demônios de escassez, de miséria, que estão explorando. E contra esses demônios, sim, nós temos que guerrear. Nós não guerreamos contra o coronavírus, contra aquilo que Deus está permitindo, mas temos que, de maneira inteligente, com discernimento, guerrear contra esses espíritos aí. O espírito da miséria, o espírito de pânico, o espírito de medo, o espírito da incerteza, de espíritos que têm as enfermidades, porque junto com o coronavírus está vindo outras enfermidades aí, temos que nos posicionar como guerreiro nessa hora. Aleluia. As pessoas que estão aqui, entrem lá no nosso... Aqui no Instagram, eles começam a seguir a gente e vê, nós temos muitas mensagens diariamente. Entre no nosso canal, lá no YouTube também, tem muitas mensagens. As últimas que temos pregado na igreja giram tudo em torno desse período de isolamento que nós estamos passando. Eu coloquei modelos de oração lá nas duas páginas nossas no Facebook, justamente para levar os cristãos a se posicionarem nessa hora. Se levantarem da verdade como um guerreiro. Né? Rafael vai botar o site. Alguém está perguntando aí, é o www.mapev.com.br.
Raquel, bota o site. Eu tô pedindo a Raquel para botar o site, escrever o site aí. Amém. www.mapv.com.br. Amém. Pode escrever aí, pessoal. Amados irmãos, escreve aí o site. Aqui no Instagram, está com o apóstolo Levi Domingos, AP Levi Domingos. Aí nós temos no YouTube, AP Levi Domingos Oficial. E no Facebook, joga lá no Google, lá, Apóstolo Levi Domingos, já vem as duas páginas. Você encontra muita coisa, muito subsídio para te ajudar aí nesse tempo. Apóstolo, agora nós agradecemos, não temos palavras de gratidão a Deus primeiramente e ao apóstolo por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos a Deus e foi um tempo precioso, eu sei, um tempo de muito aprendizado e eu vou estar passando a esses irmãos que não pegaram, eu estarei passando o site, o Instagram, estarei passando o YouTube também para que eles visitem. E eu quero agradecer e quero pedir ao apóstolo agora para orar por nós. Amém, vamos orar. Por nós. Margarete, aqui. Só uma coisinha antes da gente orar. Nós estamos começando a partir do dia 15 aqui. Né? Vai ser algo bem descontraído, um tempo de mesa mesmo. Esses 40 anos de ministério aí nos deu muita experiência. E nós queremos compartilhar alguns segredos com as pessoas, né? Nós queremos aí compartilhar também erros que tivemos, erros e acertos. E vai ser muito interessante. Então, no nosso canal no Instagram, pode entrar na bio, lá tem como se inscrever. Nós já estamos recebendo alunos aí, muitas pessoas estão empolgadas. O primeiro tema que nós vamos tratar é a igreja, os 5 ministérios. E depois vamos entrar em intercessão, guerra espiritual, muita coisa boa. Glória. Então, entre aí, vai ser um tempo assim muito maravilhoso, um tempo de bênção mesmo. Amém. Eu quero pedir que cada um coloque a mão no seu coração e vamos orar. Amém. Vamos. Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome nessa hora. Nós agradecemos a ti por esse tempo de diálogo aqui. Sabemos que sementes foram semeadas e que elas venham produzir fruto para a glória de Deus. O meu desejo, Senhor, é que elas venham dar fruto, não somente 1 a 30, 1 a 60, mas, acima de tudo, 1 a 100, na vida de pessoas que estão aqui. Pai, desperta em cada coração aquele espírito de guerrear. Ó Pai, estamos vendo tempos em que estamos passando por uma transição. Tu estás nos tirando daquele nível, daquela esfera de intercessão normal, convencional, para nos levar para um nível de intercessão profética, onde nós vamos conhecer os propósitos do Senhor para uma cidade, os propósitos de Deus, Senhor, para a nossa igreja, para a nossa família. É a grande oportunidade que temos de orar as orações de Deus. E eu peço ao Espírito do Senhor que toque essas vidas aí, toque cada coração, que sejam despertados. Ora catacharramacanderebece ricotorrobo soromocoramai. Pai, nós pedimos, coloca vestes de guerreiro, desperta o espírito de guerrear, que a unção guerreira venha sobre cada um deles, que possam se posicionar nessa hora, se colocando na brecha, Pai. Ó Deus, a nossa dependência está em Ti. Coríntios diz que o Senhor nos fez ministros de uma nova aliança, para que, aleluia, o poder, a capacidade seja do Senhor. Capacita essas pessoas, levanta-os, na verdade, como guerreiros, como aqueles que taparão as brechas. Ó Pai, é um momento, na verdade, de intercedermos. É um momento completamente apostólico. Há forças de trevas, Senhor, que têm se apoderado de muitas regiões aqui no nosso Brasil. Nós vemos, Senhor, no meu espírito, Margarete, eu posso ver agora sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo. O Senhor está me dando uma visão aqui agora. Nuvens pretas. Dessas nuvens sobre o estado de São Paulo e sobre o Rio de Janeiro. Uma presença demoníaca. Céus de ferro, céus de bronze.
Pai, mas nós pedimos a tua misericórdia. Pedimos, Rompe Senhor. esses céus. Rompe essas nuvens negras, Pai. Rompe, Pai. Levanta a tua igreja aí com poder. Vamos, Principalmente pastores sejam levantados em unidade. Que eles possam reconhecer a necessidade, Senhor, de caminharem juntos. Em nome de Jesus, intervém. Rasga os céus e desce, Pai. Desfaz, Senhor, com essa camada de ferro. Desfaz, Senhor, esses céus de bronze. Em nome de Jesus, que essas nuvens negras sejam completamente dissipadas e que o reino de Deus venha, que a glória de Deus venha. Batiza, Senhor, os pastores com humildade. Venha um batismo de humildade, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos, decretamos isso de maneira profética, de maneira apostólica. Aleluia. E abençoa, recompensa cada um que esteve aqui nesse momento de live, Pai. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus os abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, amado. Amém, eu estarei compartilhando isso com alguns pastores, com alguns irmãos. Estarei compartilhando para nós intensificarmos a oração pelo Rio de Janeiro. Amém. Um abraço mesmo. Na profeta Rucil. Imenso na sua família. Amém. Apóstolo, eu espero em outra oportunidade nós estarmos fazendo uma outra live e eu já tenho compartilhado o link da inscrição, já compartilhei. Ótimo, ótimo. Com alguns pastores já. Maravilha. Vou continuar compartilhando e eu também estarei aí, em nome de Jesus, vai ser bênção. aprendendo mais com o amado. Então, muito obrigado. Eu vou encerrar agora. Isso. Obrigado aos irmãos, aos pastores, aos amigos. Aleluia. Que participaram desse momento. Que vocês sejam muito abençoados. Que esta palavra possa gerar vida, gerar direção de Deus. Sim, isso mesmo. Deus na sua vida. E essa live ela estará no YouTube. Vocês podem ir lá depois e ver de novo, ouvir de novo e aprender de novo. Amém, aleluia. Fiquem com Deus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Aleluia.